Exemplo 3 em R3. Temos uma composição de 3 ações em R3. Vamos primeiro refletir relativamente a y igual a x. Já agora, neste momento, o y igual a x é um plano e não uma reta, certo? Depois, rodamos em π sobre 4 relativamente ao semi-eixo positivo do x e, finalmente, projetamos no plano YZ. Pede-se, como há bocado, a matriz da composição. Portanto, matriz A. Maneira mais expedita de resolver o assunto será, outra vez, considerar, como fizemos há bocado em R2, o produto das matrizes canónicas que descrevem as 3 ações. Começando com a primeira ação do lado direito, passando para a segunda ação a meio e terminando com a terceira e última ação do lado esquerdo. A construção é idêntica, portanto temos é que pensar em R3 e na geometria das transformações. Portanto, em R3, eixos x, y, z, começamos por ter uma reflexão no plano y igual a x. Portanto, o que é o plano y igual a x? Vai ser um plano que contém a reta y igual a x e todos os pontos que verificam essa equação, certo? Portanto, neste momento tem uma geometria que está ali representada, enfim, de modo simbólico, com uma parte do plano, y igual a x. Portanto, refletimos o primeiro vetor canónico, que será o vetor 1, 0, 0, no plano. O que é que acontece a este vetor? Este vetor passa para o eixo dos y e vem parar ao local do E2. Portanto, o E1 vai passar a ser o vetor 0, 1, 0, que registramos na primeira coluna da ação. Ação, reflexão. E o segundo vetor canónico, o que é que lhe acontece? Vem para trás e vem para o lugar de E1. Portanto, vem para 1, 0, 0. O terceiro vetor canónico, o vetor E3. O vetor E3 não sofre nenhuma alteração, portanto, a terceira e última coluna é a coluna E3, 0, 0, 1. Já temos a primeira matriz que representa a ação de reflexão. Rodamos. Segunda ação. Rodamos em π sobre 4 relativamente a este eixo. Portanto, este eixo é o eixo de rotação. Temos que imaginar alguém alinhado com o eixo de rotação e vamos fazer uma rotação π sobre 4, ou seja, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, ângulo π sobre 4. Primeiro vetor, o vetor E1. O vetor E1 está sobre o eixo de rotação e, como tal, não sofre nenhuma alteração. Continua a ser um vetor com as coordenadas 1, 0, 0. Depois, os outros dois vetores, que são, respectivamente, o E2 e o E3, vão rodar no plano ortogonal a este eixo, portanto, vamos ter uma rotação no plano XY. Se quisermos olhar para esta matriz de rotação como uma matriz por blocos, aqui vai ser onde vamos registar a rotação, certo? Do E2 e do E3. Portanto, no plano com coordenadas x igual a 0, o vetor E2 vai rodar até vir para aqui. Portanto, este é o t de E2. O t de E2, como vimos no caso de duas dimensões, é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2.
O vetor E3 roda em π sobre 4 e vem para a posição com coordenada x igual a 0, coordenada y igual a menos raiz de 2 sobre 2, coordenada z, raiz de 2 sobre 2. E já temos então registada a rotação no ângulo π sobre 4. A última transformação, que é a última ação, é uma projeção no plano YZ. Mais uma vez, representação tridimensional, x, y, z, e vamos projetar na parede lá do fundo, ou seja, nesta parede, na parede do quadro, os vetores. Projeção ortogonal, certo? Projeção de vetores ortogonalmente. Vetor E1. O vetor E1 posiciona-se perpendicularmente à parede e, como tal, vai ser esborrachado no vetor nulo. Vetor 0, 0, 0. Tirando este vetor que vai para a origem, este vai ser o transformado do E1, os dois outros vetores canónicos não sofrem qualquer alteração porque estão no plano de projeção. Portanto, segunda coluna 0, 1, 0, terceira coluna 0, 0, 1. Portanto, a matriz que agora se obtém pela multiplicação destas três matrizes. Mais uma vez, a multiplicação é associativa. Portanto, podemos, por exemplo, voltar a associar as duas primeiras matrizes e o resultado, finalmente, multiplicar por aquela matriz. Portanto, uma técnica rápida para multiplicar. Portanto, linha nula vai anular a linha da identidade que está à frente. A segunda linha e a terceira linha são as linhas da matriz identidade, portanto é só reproduzir o que está à frente dessas duas linhas. E o que está à frente é 0 raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, 0 raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Portanto, este é o resultado do produto das duas primeiras. Multiplicando pela matriz, que é a matriz de reflexão, do lado direito. Portanto, o que é que faz a matriz de reflexão à direita? Como tem uma troca da primeira com a segunda linha da identidade, portanto, isto é uma linha de permutação, do lado direito vai trocar a ordem da primeira com a segunda coluna. Portanto, o resultado vai ser a matriz que tem a primeira coluna 0, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. A seguir tem a coluna nula, 0, 0, 0. E, finalmente, a coluna que não vai alterar, porque temos aqui a coluna 1, é 3 da identidade, fica 0 menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E, portanto, esta é a matriz A pedida.